Se você tem artrose no joelho, você precisa ter muito cuidado com o que eu vou te falar agora. Se você aprende exercícios avulsos por aí na internet e começa a praticar em casa de qualquer forma, primeiro você precisa saber que isso nunca vai ser o tratamento correto e completo da artrose. Então, nunca vai ser o suficiente para você poder ficar boa de vez no joelho para voltar à vida normal. Mas, se você tem esse hábito, se gosta de fazer esses exercícios, enfim, você aprende essas coisas na internet, você precisa pensar numa coisa. A pessoa que te ensinou esse exercício, ela te ensinou como corrigir a postura no exercício ou só falou como é o movimento, você aprendeu que era para fazer X e Y e fez? Eu vou dar um exemplo agora para você entender muito bem o que eu estou falando. Eu fui pesquisar recentemente como que as pessoas estão ensinando esses exercícios para artrose na internet. Eu tenho uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, uma pesquisa aí no Google ou até no YouTube. O problema é que a grande maioria dessas pessoas que eu vi, elas não ensinam tudo o que a pessoa precisa saber. Então, elas não ensinam, por exemplo, como corrigir a postura. Então, um exemplo prático. Se você vai dobrar e esticar o seu joelho, quando você estica o joelho, a tendência é que o quadril faça uma retroversão, ele encaixa assim para dentro. É uma tendência que acontece com todo mundo e você não deve fazer isso durante um exercício. Você deve manter o quadril na posição neutra. E a maioria das pessoas não tem nem noção disso. Outra coisa que eu tenho que lembrar aqui, a coluna deve estar alongada, os ombros relaxados para baixo muitas vezes. Todas essas orientações são muito importantes. E se a pessoa que te ensinou o exercício na internet não passou essas informações, é melhor você não fazer, porque o risco de você fazer errado é muito grande. Deixa eu te dar um exemplo aqui a mais de uma prescrição que eu vi de um exercício assim de forma bem genérica e aleatória. Olha só como a pessoa ensina. O agachamento, abrindo aspas, é o melhor exercício de fortalecimento do joelho. Para praticá-lo, você precisa apenas ficar de pé, mantendo as pernas afastadas, mais ou menos na largura dos ombros, colocando os braços para frente, de modo a ter equilíbrio na hora de executar o movimento. E isso é um exercício que foi prescrito para quem tem desgaste no joelho. Olha só que absurdo uma coisa dessa. Isso aqui não está nem perto de ser toda a orientação que a pessoa precisa para fazer o exercício corretamente e não se machucar. A pessoa precisa saber que ela precisa manter o tronco alongado para a postura ficar correta. O joelho não pode passar da linha dos dedos de jeito nenhum, senão é sinal que o joelho dobrou demais. Isso vai forçar a articulação lá dentro e vai aumentar o desgaste. O quadril tem que ser jogado um pouquinho para trás, o abdômen contraído, né? O tronco na posição neutra, principalmente o quadril. E a pessoa também pode fazer esse agachamento, inclusive, segurando em alguma coisa, para evitar o excesso de peso no joelho. Além disso, também está faltando orientação de quem está em crise, não pode fazer isso. Quem está há muito tempo sedentária não pode começar por esse exercício de jeito nenhum. Então, são orientações indispensáveis, que para quem está aprendendo ali em casa, tem que saber. Para você, por exemplo, tá com muita dor, desesperada para começar logo um exercício, o primeiro exercício que achou foi esse aí, e aí você vai começar justamente por ele, que está sendo totalmente errado para o seu momento do tratamento. Então, a minha grande orientação aqui para você é, por favor, quando você for aprender exercício avulso na internet, tenham em mente primeiro que não é o tratamento completo, nem de longe, que existe um risco muito grande de você fazer o exercício errado se você for seguir esses exercícios, se a pessoa não te ensina como corrigir a postura para aquele movimento, certo? Então, são riscos que realmente acontecem e ao invés de você melhorar, pode acabar até piorando. Os exercícios, eles precisam ser muito bem prescritos, precisa ter uma progressão, né? Começar do básico, depois vai para o intermediário, depois vai para o mais avançado, e fazendo essa progressão na sequência correta, com a carga correta, com o número de repetições ideal, não é assim avulsamente, certo? Então, por favor,
tomem muito cuidado na hora de aprender exercícios avulsos na internet e sair praticando em casa, porque a quantidade de exercício prescrito de forma, no mínimo, incompleta, sem todas as orientações que a pessoa precisa para fazer de uma forma segura, é enorme. Tem muita coisa por aí assim e vocês precisam estar muito ligadas a esse problema, tá? Então, meninas, é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.